Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos à nossa quarta aula, né? Então, estamos nos encaminhando para o processo de fechamento. Então, já passamos da metade. Hoje a gente passa da metade da aula. Gostaria de começar essa aula num slide mais ilustrativo, para que a gente possa entender como é que funciona o processo de graduação da força. Esse processo ele explica muita coisa interessante, muita coisa aplicável no dia a dia. Se a gente entender bem esse slide, a gente consegue tirar vários pressupostos bem interessantes na hora da prescrição de treinamento. Esse gráfico, a gente está vendo ali no eixo X e Y, né, a frequência de disparo, então é como eu ativo a massa muscular, né, então o percentual de disparo ali, e embaixo o percentual da contração máxima. Então nós vamos ali de zero, o zero ele nunca existe, porque nós estamos sempre com algum grau, né, de ativação muscular. Tem uma questão postural, uma questão fisiológica básica assim, de ativação da massa muscular. Então nós vamos começar ali em torno de mais ou menos 10%, e nós vemos que a atividade das fibras tipo 1, tá? Lembrem que as fibras tipo 1 são aquelas fibras mais oxidativas, as fibras de resistência, né, que a gente precisa ativar elas bastante tempo para que elas possam responder positivamente nas adaptações neurofisiológicas. Então, qualquer atividade até 40%, notem ali embaixo 40%, nós vamos ter uma, entre aspas, exclusividade, tá? Exclusividade de participação das fibras tipo 1. Isso é bem importante, porque qualquer atividade abaixo de 40% da nossa capacidade máxima de produzir força, que aqui está representado pelo 100%, né? E na prática é representada pela 1RM, uma repetição máxima, nós vamos ter a atividade quase que exclusiva das fibras tipo 1. Notem que essa linha das fibras tipo 1 começa ali em 10% mais ou menos e vai até 100%. Ela continua ao longo de toda a atividade muscular. Isso é bem importante. Por quê? Porque essas unidades motoras de menor calibre, elas vão participar de todos os processos de ativação muscular. Isso é muito importante que a gente entenda. Quando nós passamos a ter uma carga acima de 40% da nossa 1RM, da nossa capacidade máxima da contração concêntrica, nós temos o início da atividade das fibras tipo 2A. Ou seja, além das fibras tipo 1, eu tenho agora a contribuição progressiva, conforme a carga vai subindo, eu vou tendo uma contribuição progressiva das fibras tipo 2A. Então agora, acima de 40%, eu somo a participação das fibras tipo 1 com a participação, perdão, das fibras tipo 2A. Isso vai até mais ou menos 60% da nossa 1RM. Quando nós chegamos a uma carga de 60%, entra em ação as fibras tipo 2X, que são aquelas fibras mais fortes, mais potentes, que têm um neurônio, motoneurônio mais calibroso, mais forte. Então, a partir de 60%, nós vamos ter a continuidade das fibras tipo 1, que estão lá desde o início dos 10%. Nós temos a continuidade das fibras tipo 2A, que passam a ser ativadas a 40%, e a 60% nós temos o início da contribuição das fibras tipo 2X. Notem que, então, a partir de 60% da minha capacidade máxima de produção de força concêntrica, eu vou ter todas as tipagens de fibra sendo utilizadas. E percebam que a magnitude, a quantidade dessas fibras sendo ativadas, elas vão subindo, subindo até chegar os 100%.
né? Até os 100% da nossa capacidade máxima. Ali em volta de 90% mais ou menos, nós temos um salto de ativação de fibras tipo 2x. Essas fibras tipo 2x que estão sendo ativadas acima de 90%, elas são fibras que dificilmente a gente consegue ativar de modo comum. Então elas são mais ou menos fibras reservas que a gente tem, então a gente conseguiria ativar elas somente acima de 90% da utilização da carga. Então, isso a gente fez agora, a gente entendeu esse gráfico. Agora vamos transportar isso para a prática. Quando as pessoas falam em treinamento e dizem assim, o treinamento precisa utilizar carga para ter uma importância, para ter um impacto neurofisiológico e gerar as adaptações que a gente espera, adaptações de força, adaptações de hipertrofia, né, adaptações de potência, assim por diante. Elas estão corretas dentro desse aspecto, tá? Então, quanto mais próximo ou quanto mais acima de 60%, mais tipagens de fibra eu acabo ativando, acabo mobilizando para contribuição da produção de força durante o exercício. Mas notem que isso acontece de maneira escalar, a partir de 60%, pegando todas as tipagens de fibra, ativando tudo que nós temos, né? Estimulando os três tipos de fibras básicas. A 40% até mais ou menos 60% a gente tem a fibra tipo 2A e a fibra tipo 1, e abaixo de 40 a fibra tipo 1. Agora vem o detalhe. Quando as pessoas falam em controle de treino para hipertrofia, nós deveríamos pensar basicamente em cargas acima de 60%. Esse é o básico que nós temos na literatura, isso que por muitos anos foi estimulado de forma geral, que nós fizéssemos, né? Utilizássemos no mínimo cargas de 60% para que nós pudéssemos ter atividade das fibras musculares para fins de hipertrofia. Só que quando eu faço cargas, e eu posso fazer cargas abaixo de 40%, eu vou ter ativação das fibras tipo 1. Aí vocês vão dizer, pô, mas as fibras tipo 1, elas não são tão hipertrofiáveis quanto as fibras tipo 2A, quanto as 2x. Perfeito, é exatamente isso. Quando nós utilizamos cargas abaixo de 40%, nós precisamos usar uma outra estratégia, que é a estratégia da falha muscular. Quando nós utilizamos abaixo de 40% e nós fazemos o exercício até o sujeito chegar à falha concêntrica, nós vamos por eliminação, por fadiga dessas fibras tipo 1, ativando as fibras tipo 2A e 2x, mesmo utilizando carga abaixo de 40%. Pensem da seguinte maneira: eu vou fazendo lá abaixo de 40% as repetições e daqui a pouco as minhas fibras tipo 1 já não dão mais conta daquela atividade, porque elas vão entrando em processo de fadiga. E aí eu preciso, por obrigação, ativar as fibras tipo 2A, e se eu continuar essa atividade, eu vou ativando as fibras tipo 2 X para contribuir no movimento, mesmo utilizando cargas abaixo de 40%. Então, vamos aplicar isso na prática, quando eu uso cargas abaixo de 40%, para que eu tenha uma hipertrofia semelhante à hipertrofia encontrada acima de 60%, eu obrigatoriamente preciso levar o sujeito até a falha muscular. Então nós temos dois pontos interessantes. Acima de 60%, eu não preciso levar o sujeito até a falha. Abaixo de 40%, eu preciso levar o sujeito até a falha, para eu poder ativar essas fibras musculares por eliminação, por incapacidade das fibras tipo 1 de sustentar o movimento até a falha. Quando nós optamos por isso, por essas questões que vão de 40 até mais ou menos 90% ali, o trabalho total é o motor primário de respostas para a hipertrofia.
que eu quero dizer com isso? É o motor primário para a resposta de hipertrofia. Se eu fizer atividades que vão de 60 a 90%, o que vai determinar a hipertrofia não será o percentual da carga que eu estou utilizando, mas sim a quantidade de peso que eu levantar nesse treinamento. Então eu posso utilizar 60% da carga, posso utilizar 60% da carga, desde que a tonelagem total, a soma total das séries e repetições multiplicadas pela carga que está sendo utilizada, tenha o mesmo resultado final da tonelagem total dos 90% ou dos 80%. Então, nessa faixa que vai de 60 a 90% da carga máxima, o que importa para a hipertrofia vai ser o processo de tonelagem total. Então, isso nos abre uma possibilidade muito grande, principalmente falando de hipertrofia, porque daí as combinações de treinamento, elas vão estar muito mais pautadas à tonelagem total, a quantidade de carga total que eu faço durante o treino, independente da quantidade de séries, independente da logística que eu faça com as repetições. Se eu tiver, no final das contas, vamos dar um número para isso. Se eu tiver 1 tonelada de peso jogado, trabalhado no meu bíceps, por exemplo, como eu chego nessa 1 tonelada não influencia na hipertrofia se eu estiver usando 60%, se eu estiver usando 70%, se eu estiver utilizando 90%. Por quê? Porque nós estamos falando de um número de carga levantada no final do treino que é igual. Então, isso é justificado lá na nossa primeira aula. Lembra que a nossa primeira aula foi sobre entropia, sobre sintropia, gasto energético e tudo mais. Então, quando o gasto energético está pautado nestas zonas e esse gasto energético é similar, nós não temos diferenças do ponto de vista hipertrófico. E também do ponto de vista de emagrecimento, isso também não vai influenciar. Lembrando que emagrecimento tem a ver com o gasto energético total, que é muito bem representado pela tonelagem total de carga que a gente levanta durante o treino. Então, isso é muito importante. Porém, quando a gente fala de desenvolvimento da força muscular, nós vamos precisar trabalhar em percentuais da carga que utilizem mais quantidade de fibras musculares tipo 2x. E isso começa a se acentuar em 60%, mas notem que o gráfico, a linha do gráfico laranja, ele sobe exponencialmente. Então, quanto mais próximo de 100% da nossa capacidade concêntrica de gerar força, maior será a estimulação neurofisiológica dos motoneurônios. E nós entendemos que a produção de força está diretamente relacionada com a magnitude de ativação dessas unidades motoras e da quantidade de unidades motoras que a gente está ativando. Então, esse gráfico é um gráfico extremamente interessante, extremamente importante. Seguindo a linha, quando nós começamos a fazer um processo de treinamento de força, é muito comum que nós tenhamos forças antagônicas atuando na prática da atividade, do exercício, principalmente em sujeitos sedentários, sujeitos que não estão acostumados a gerar contração muscular de maneira controlada, de maneira conduzida por um profissional de educação física. Então, agora na tela, nós estamos vendo ali, ó, coativação dos antagonistas. Isso é bem interessante, bem importante. Por quê? Para que eu entenda a produção de força na prática, olhando a execução do movimento, eu preciso compreender que os meus alunos iniciantes, às vezes até intermediários e avançados, dependendo da consciência corporal que esse sujeito tem, ele vai, por exemplo, ativar o músculo contrário do músculo que ele está querendo trabalhar, que ele está querendo ativar. Por exemplo, o cara vai fazer uma rosca direta.
Ao fazer a rosca direta, que é o meu motor primário, o bíceps braquial, ele também faz força com o tríceps braquial. Então, eu tenho um cabo de guerra acontecendo ali. Ele tenta levantar o peso com o bíceps, mas o tríceps também faz força. Então, não quer dizer que ele não tem força muscular no bíceps. Pode estar acontecendo esse fenômeno que é a coativação dos antagonistas. Então, isso é muito comum e é muito importante que a gente entenda como lidar com esse tipo de coisa. Como é que a gente lida com essa situação de coativação? Eu preciso ou eu posso fazer uma ativação prévia do antagonista. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos treinar peito. Antes de eu fazer o exercício para peitoral, eu vou lá e faço um exercício para o antagonista do peitoral. Então eu vou lá e vou fazer uma puxada, um pulling alto pela frente. Vou fazer uma remada. Eu não preciso colocar grandes cargas nisso, mas eu faria um aquecimento do antagonista. Para quê? Para gerar uma ativação naquela musculatura, e a gente entende que depois que há uma ativação na musculatura, existe um período de relaxamento. Então, eu ativei costas, eu paro de ativar costas, aquela musculatura de costas relaxa, porque ela foi ativada, e agora eu vou fazer o exercício de peitoral. Por regra, a ideia é que o exercício de peitoral passe a ser melhor executado do ponto de vista motor. Por quê? Porque o antagonista, que poderia estar coativado durante a execução do movimento, do supino, agora ele está relaxado. Então, vou dar mais um exemplo. Quero fazer uma rosca bíceps. Geralmente a gente aquece o bíceps. Vou fazer uma rosca bíceps, vou aquecer o bíceps. Mas inclua no processo de aquecimento uma rosca tríceps, por exemplo, um cabinho de tríceps. Então eu vou lá, faço um aquecimento de bíceps levezinho, geralmente menos do que 50% do que eu vou utilizar da carga na hora do exercício, e também faço um exercíciozinho de tríceps ali para fazer uma inibição dessa coativação. Isso ajuda bastante. E isso vocês podem testar na prática. Ah, eu vou fazer um exercício de extensão de joelhos. Maravilha, a gente entende que extensão de joelho é para quadríceps, né? Pega os três vastos e também pega o reto femoral. Vai lá e faz uma atividade, faz um stiffzinho de aquecimento. Ativa a musculatura posterior da coxa para que a coativação seja inibida. E isso pode ser bem interessante, bem funcional, principalmente para sujeitos iniciantes, sujeitos que estão iniciando o treinamento, porque geralmente esses sujeitos eles acabam não distinguindo qual é a ativação que eles querem fazer. Então, ali, o exercício é para bíceps, mas o cara faz uma ativação de tudo que é músculo. E isso tem muito a ver também com a carga utilizada. Geralmente, cargas muito altas, tendem a utilizar muito mais músculos sinergistas e coisas do gênero. A gente perde um pouco o foco do motor primário. Mas nesse caso, eu aconselho vocês a colocar um aquecimento também de antagonistas para melhorar essa ativação, tá bom? Vamos dar uma olhada. Olha só, nós temos aqui então algumas explicações referentes a isso. Uma delas é a questão dos receptores proprioceptivos musculares, né? Então nós vamos ter dois, basicamente, os fusos musculares e o órgão tendinoso de Golgi. O fuso muscular, ele responde basicamente a variações rápidas do comprimento da fibra muscular. Já o órgão tendinoso de Golgi, ele tem um mecanismo de proteção a respeito da variação da tensão
mecânica sobre os tendões. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo em cada um. Olha lá. Então nós vamos ter os próprios a tensão muscular, né? Então o comprimento disso, né? Então os fusos musculares, eles detectam a variação rápida de comprimento durante o processo de estiramento, processo de alongamento e a contração muscular. Isso faz, esse estiramento rápido, faz com que a musculatura receba um sinal do motoneurônio alfa gerando uma contração. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, um bíceps, o meu tríceps está alongando. Se ele alonga, eu ativo os fusos musculares, que são proprioceptores de proteção. E aí, esses proprioceptivos, esses órgãos proprioceptivos, vão disparar um sinal para o meu tríceps contrair. E aí eu gero aquele cabo de guerra que eu havia comentado com vocês. Então, quando eu faço um aquecimento no tríceps, eu digo para esse proprioceptor, para o fuso muscular, que ele pode relaxar, que ele pode ficar tranquilo, que isso não é nada que vai gerar alguma lesão em algum processo. E aí nós temos o órgão tendinoso de Golgi, que detecta a variação de tensão muscular. Quando esse órgão ele é ativado, quando eu coloco muita carga no motor primário, né, no agonista, e eu gero força, essa força muscular gera uma deformidade no órgão tendinoso de Golgi, que está lá no tendão, e o sinal desse órgão tendinoso de Golgi diz o seguinte: relaxa a musculatura que está gerando força para não romper o tendão. Então, se eu coloco muita carga, principalmente nos iniciantes, a tendência é que eu ative esse órgão tendinoso de Golgi e o sinal gerado pelo órgão tendinoso de Golgi diga para o músculo que eu estou trabalhando: pare de contrair, pare de fazer tanta força, porque você vai romper o tendão. Não necessariamente você vai romper o tendão, mas é desta maneira que os proprioceptores dos iniciantes vai agir. Então, isso é muito interessante. Você fazer um aquecimento do músculo antagonista que você quer trabalhar. Se eu quero trabalhar peito, eu vou dar uma aquecidinha também em costas. Se eu quero trabalhar costas, eu vou dar uma aquecidinha no peito. Se eu quero trabalhar quadríceps, eu vou dar uma aquecidinha também, gerando algumas contrações com os isquios tibiais. Se eu quero fazer um trabalho de musculatura posterior de ombro, eu vou dar uma aquecidinha no anterior de ombro. Isso ajuda muito a tornar esses proprioceptores menos ativos e, por consequência, eu consiga desenvolver uma força mais, vamos botar assim, retilínea, mais controlada, uma força mais direcionada para a musculatura que eu quero ativar e atender. Então são fatores de proteção, né? Esses fusos musculares, eles são órgãos de sensibilidade, então são receptores sensoriais que são acionados na distensão do músculo. Então a gente precisa ter esses órgãos, é importante que nós tenhamos, mas eles estão hiperativos no sujeito sedentário. Então esses fusos musculares mandam os sinais para o sistema nervoso central, dizendo o seguinte: olha só, para de alongar esse músculo repentinamente. Então, para isso, ele contrai a musculatura que foi alongada muito rápido. No caso que é dos nossos exemplos, vai ser sempre o antagonista, e isso diminui a qualidade de movimento e a força gerada pelo agonista, né? Então isso é muito importante. E o órgão tendinoso de Golgi também, ele é um mecanoceptor proprioceptivo que é acionado quando ocorre uma contração muscular forte. Então utilizar pesos muito grandes no iniciante pode não ser interessante do ponto de vista proprioceptivo, porque pode gerar uma inibição na produção de força, no caso do órgão tendinoso de Golgi, ou uma força contrária, no caso
do fuso muscular. Então, isso é extremamente importante que a gente entenda. Os princípios de adaptação do treinamento, eles acontecem de maneira temporal. A gente precisa expor o sujeito a treinamento. Esse gráfico do Sale de 1988 é um gráfico clássico que explica pontos extremamente importantes das fases de treinamento. Notem que nós temos ali a força muscular em vermelho, e essa força muscular, ela é a ela é a principal resposta que nós vamos ter entre 8 e 12 semanas. Então, de 0 a 8, de 0 a 12, vai depender da experiência do sujeito, da frequência de treinamento desse sujeito, né? Nós vamos ter principalmente a força aumentando na linha de tempo. Essa força, ela está intimamente ligada às adaptações neurais. Notem a linha azul. Então, conforme eu vou tendo adaptações neurais, a minha força muscular aumenta. Que adaptações são essas? A inibição dos proprioceptores, a melhor ativação dos motoneurônios. Então, todas essas respostas neurais vão acontecer de 8 a 12 semanas, reforçando, vai depender da experiência do sujeito, vai depender da frequência desse sujeito no treinamento, para que a gente tenha essa velocidade alterada para 8 ou para 12 semanas. Esses valores de 8 a 12 semanas são para sujeitos totalmente inexperientes. Se o sujeito teve uma experiência prévia, né, em algum momento da sua vida, isso pode encurtar para 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas e assim por diante. Notem que a partir da oitava à 12ª semana, eu começo a ter um aumento da resposta hipertrófica. Então, do ponto de vista de treinamento, as adaptações iniciais de 8 semanas a 12, ou seja, de 2 a 3 meses, serão basicamente adaptações neurais que vão ter reflexo na força muscular. A hipertrofia, ela acontece, por óbvio, desde o início do treinamento, desde a primeira semana, do primeiro dia. Só que notem que a magnitude, o tamanho dessa hipertrofia não é significativo até a oitava ou 12ª semanas. Então isso é muito importante que a gente explique para o nosso aluno. Olha, nós vamos fazer um trabalho, treinamento, seu objetivo é hipertrofia muscular, tudo bem. Você tem uma inexperiência com relação ao treinamento de musculação, treinamento de força. Nós vamos fazer um trabalho voltado para a aprendizagem. Então, as primeiras semanas vai ser para corrigir movimento, ajustar a execução correta dos exercícios. Por consequência, também dar chance aos próprios receptores se adaptarem a essa questão de treinamento. A gente não quer desenvolver dor muscular em você. Então, todos esses aspectos devem ser trabalhados nos 3 primeiros meses. E não prometer para essa pessoa que ela vai ter hipertrofia significativa antes desse período. Então, a variável, a capacidade neuromotora que eu vou vender para esse meu aluno nos 3 primeiros meses vai ser pautada na força muscular. Eu vou mostrar para esse meu sujeito, para esse meu aluno, para esse meu atleta, que o que mais tem melhorado na resposta neurofisiológica nele é a força muscular. Então, ele vai saber, ele vai entender isso. Eu não vou prometer para ele grandes melhorias da hipertrofia, porque eu sei que essa hipertrofia, ela começa a ser expressiva quando eu já fiz os processos de adaptação neuromuscular, tá? Que vai durar de 8 a 12 semanas, conforme a gente falou. Beleza? Deixa eu passar aqui. Vamos para lá. Maravilha. Vamos dar continuidade. Olha só, esse paper é um paper bem interessante. É um paper onde que está o professor Fábio Nakamura.
É um cara que estuda bastante futebol, treinamento, e ele traz desse artigo, esse estudo, o comportamento da força muscular e da área muscular do braço. Eles utilizaram isso, o braço, como fonte de referência, durante 24 semanas de treino com pesos, né, com musculação. O que que eles viram lá nesse contexto? Notem que o percentual de ganho de área de braço com o treino de musculação aconteceu, houve um ganho de área, houve um ganho de hipertrofia, mas muito mais baixo do que aconteceu na 19ª semana e depois de 28 semanas de treino. Então, notem, nas primeiras 10 semanas, existe hipertrofia? Existe, claro que existe hipertrofia. Mas ela dá um salto depois dessas 10 semanas de trabalho. Por quê? Porque essas primeiras 10 semanas de trabalho, nós temos mais foco do sistema neurofisiológico em gerar adaptações neuronais, adaptações no motoneurônio, na unidade motora, né, nos órgãos tendinosos de Golgi, nos fusos musculares, como eu expliquei para vocês até agora. Depois, nós vamos ter, dentro desse contexto de análise, da análise do nosso cliente, do nosso aluno, do nosso atleta, aspectos que nós podemos dividi-los em aspectos genéticos e aspectos plásticos. Vamos dar uma olhada nisso, tá? Aspectos mais genéticos, tá? Estrutura óssea. A estrutura óssea de um sujeito, ela é basicamente vinda de aspectos genéticos. É claro que existem aspectos ambientais que influenciam nisso, né? Se o sujeito ele treina, se o sujeito faz uma dieta, a tendência é que ele explore melhor essa genética, mas a estrutura óssea basicamente é uma questão genética. Nós vamos ter, então, nessa estrutura, a diferenciação entre diâmetros ósseos, entre comprimentos, né, as longitudes ósseas, e isso influencia drasticamente nas respostas de produção de força e nas respostas de hipertrofia. Para que vocês tenham uma ideia dentro deste contexto, ossos com diâmetro, com largura maior, tendem a permitir um tamanho de tendão maior. Então, um osso muito fininho tem um tendão muito fininho. Um osso mais largo, mais grosso, com diâmetro maior, tende a ter um tendão maior, mais grosso. Se esse tendão é maior e mais grosso devido a essa estrutura óssea, este é um músculo que vai poder desempenhar grandes quantidades de força. Então, quando nós vemos um sujeito querendo aumentar a sua força, quero competir em powerlift, quero competir em levantamento de peso, ou eu sou um atleta que preciso aumentar a minha força devido ao meu esporte, um futebol americano, um rugby, ou eu quero melhorar muito a produção de força de um atleta de futebol para que ele desenvolva depois a potência, eu preciso que a estrutura óssea desse sujeito seja compatível, seja condizente com essa capacidade. Porque ossos finos, tendões finos. Tendões finos não podem gerar muita força, porque senão rompem, né? Então a gente vai enxergar essas características estruturais, essas características genéticas em esportes que o sujeito se dá bem levantando peso, gerando bastante força. Por consequência, se esse sujeito apresenta diâmetros ósseos mais largos, com tendões mais fortes, e isso permite que ele produza mais força, a tendência também é que esse sujeito consiga mais hipertrofia. Lembra? A hipertrofia é uma relação entre carga e volume de treino. Se o sujeito tem um músculo que permite bastante carga, ele também vai permitir volume e, por consequência, eu tenho um trabalho total maior. E isso me dá uma resposta hipertrófica mais interessante. Dentro desse contexto, a gente também tem os aspectos plásticos, como, por exemplo, o perímetro dos músculos, né?
a área de secção transversa e as questões de tecido adiposo. Por que que são aspectos plásticos? Porque, ao contrário dos aspectos genéticos, os plásticos eu posso mudar. Não posso mudar drasticamente o diâmetro de um osso. Posso mudar, quem sabe, a densidade desse osso. Eu não posso mudar com o treinamento o comprimento do osso. Mas os aspectos plásticos, como o perímetro, o músculo, né, a hipertrofia e a dobra cutânea, o tecido adiposo, eu posso manipular com o treinamento, né? Eu posso aumentar o gasto calórico, diminuir o gasto calórico, eu posso aumentar a ingesta alimentar ou diminuir a ingesta alimentar, e isso vai mudar esses aspectos plásticos. Então a gente precisa entender que para alguns esportes nós precisamos de mais coisas de estrutura genética e outras a gente precisa de estrutura mais plástica, né, mais mutável. Por exemplo, os esportes que são cíclicos, que são atletas de pista, atletas de campo, natação, ciclismo, ginástica, eles dependem basicamente das estruturas ósseas. Então tem muito apelo genético. Dificilmente alguém sem os pressupostos genéticos consegue ser um atleta de ponta nesses esportes cíclicos. Já esportes acíclicos vão depender mais das questões plásticas. Futebol, tênis, rugby, basquete, handebol, voleibol vão depender mais da quantidade de músculo, da produção de força e das questões de tecido adiposo que a gente está acostumado a medir e organizar. A gente precisa entender, então, que o esporte, de forma geral, ele é um processo darwiniano. As regras do esporte são o quê? Submeter as pessoas, os sujeitos, às leis da física. Para um sujeito ser um campeão, ele precisa ter a morfologia adequada, ele precisa ter a base genética adequada. Se ele não tiver essa base genética adequada, dificilmente ele vai ser um campeão. Dificilmente ele vai ser um campeão. Então, tudo começa nessa questão da base genética. Tamanho de esqueleto, densidade do esqueleto, tipagens de fibra, né? Então, tudo começa dentro desse aspecto biológico. Aspectos biomecânicos, a luta contra a gravidade, né? A segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é igual a força dividido pela massa. Então, sujeitos que dependem da produção de força, eles vão precisar de algumas características. Mas essas características são mais fáceis de manejar. Já os que precisam de aceleração, de potência, eles não podem, por exemplo, desenvolver grande quantidade de massa muscular. Por quê? Porque quanto mais massa muscular, mais força eu preciso fazer para deslocar essa massa. Então, para atletas que dependem de deslocamento do corpo, ganhar massa muscular não passa a ser algo muito interessante, algo muito importante. É importante que eles ganhem força, mas a massa muscular, ela não é algo que nós devemos nos preocupar de maneira básica ou primordial. Então, a otimização morfológica para esses atletas que deslocam o seu corpo, né, ao longo do percurso, de maneira horizontal, né, ou vertical, nós vamos precisar o quê? Máxima força muscular, mínima hipertrofia, mínima adiposidade e, de preferência, geneticamente, um esqueleto leve que permita que a gente trabalhe bem esse deslocamento de corpo. Otimização morfológica para levantamento de peso, né? Nós estamos falando em controle de carga, musculação, treino de força. Então, sujeitos têm vantagens, né? De braços de alavanca. Então, o levantamento de peso é trabalho, que é igual a força vezes distância. Em máximo trabalho, a menor distância é mais interessante. Por quê? Porque vai permitir que eu tenha uma maior carga levantada. Então, segmentos como pernas, braços mais curtos permitem uma elevação, um levantamento de carga maior do que braços e pernas mais
compridos. Então, isso é muito interessante quando a gente quer trabalhar hipertrofia muscular. Sujeitos que têm segmentos muito compridos, muitas vezes não conseguem explorar de maneira adequada o aumento da carga. A carga fica limitada, por quê? Porque a alavanca é muito grande. Então, dentro desse aspecto, a carga é um limitador para o desenvolvimento da massa muscular nesses sujeitos com alavancas muito compridas. O que que eu preciso fazer então, já que a carga não pode subir ou não vai subir de maneira expressiva devido a essa, vamos botar entre aspas, limitação mecânica, né, do esqueleto desse sujeito, nós vamos abusar da manipulação do volume. Ao invés de nós pautarmos a prescrição de treino no elemento carga, que é um elemento menos eficiente para quem tem alavancas mais compridas, eu vou optar por trabalhar mais volume muscular. Né? Eu vou trabalhar, volume muscular não, vou trabalhar volume de treino para gerar mais volume muscular. Então vejam, a carga ela é um elemento importante na prescrição de treino para hipertrofia, para força muscular, mas alguns sujeitos por limitação anatômica, né? Eu tô chamando de limitação porque a gente está falando de treinamento e resultado de treinamento, né? Mas devido a características, talvez seja melhor a palavra, devido a características específicas da biomecânica do esqueleto do sujeito, a carga não vai conseguir escalar de maneira proporcional. Então, para que eu consiga ainda gerar estresse e, por consequência, ter resultados da hipertrofia, eu vou optar, em vez de ficar aumentando ou tentando aumentar a carga, eu vou aumentar o volume de treino. Então, eu vou aumentar a quantidade de exercícios, eu vou aumentar a quantidade de séries, eu vou aumentar a quantidade de repetições, eu vou aumentar o tempo sob tensão. Então são coisas que a gente vai manipular, né, nas aulas, nas próximas aulas. Vou ensinar vocês a manipular essas questões. Então, assim, daqui a pouco o sujeito ele não consegue trabalhar com esses aumentos de carga progressivo devido a essas limitações, e aí a gente vai optar pelo volume de treinamento. Outra coisa que é interessante é que algumas pessoas elas são intolerantes à carga, né? Então você vê assim, pessoas que elas não gostam de botar muita carga, fazer o esforço físico assim da carga, né? Ou tem limitações, às vezes limitações articulares, dores. Poxa, mas se eu não aumentar a carga, esse sujeito não vai ter benefício de hipertrofia. Não, não é verdade. Eu posso não aumentar a carga e aumentar o número de séries, aumentar o número de repetições. Isso vai alterar a tonelagem total e, por consequência, vai gerar mais resultados lá no contexto de hipertrofia, no contexto de gasto calórico de forma geral. Então, e também tem pessoas que não toleram volume. Tem isso. Pessoas que não gostam de trabalhar com repetições altas, preferem trabalhar com repetições baixas e mais carga. Geralmente, isso não é regra, mas acontece muito isso com homens. O homem gosta de trabalhar com mais carga e menos volume, e a mulher gosta de trabalhar com mais volume e menos carga. Então vejam que eu posso entender sobre prescrição de treino, já chegando no mesmo resultado, porque eu posso fazer a mesma tonelagem total, vamos botar o mesmo exemplo de 1 tonelada, né? Então eu posso chegar na mesma 1 tonelada, ou usando mais carga, menos repetições, ou usando menos carga, mais repetições. Do ponto de vista calórico, de gasto calórico e emagrecimento, isso vai ser muito semelhante. E do ponto de vista de hipertrofia, isso vai ser muito semelhante. Do ponto de vista de resistência muscular, mais volume gera mais resistência muscular. Do ponto de vista de força, mais carga gera mais adaptação de força. Maravilha? Então a gente precisa entender nisso. Isso a gente está falando já de sujeitos que passaram pelo processo de aprendizagem, já passaram pelas adaptações que a gente falou dos coativadores, dos proprioceptores e tudo mais. Já estamos trabalhando um pouquinho mais a questão da